Dando continuidade ao quarto encontro do 19º ciclo de palestras em ciência animal da Universidade de Franca, eu tenho o prazer de convidar a Tayla Maria Ferreira, que é médica veterinária formada pela Universidade de Franca e atualmente ela é aluna do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária, na área de patologia clínica e animal, também na Universidade de Franca. E hoje ela irá falar um pouquinho para a gente sobre os critérios de malignidade na citologia veterinária. Tayla, muito obrigada pela sua participação no ciclo e fique à vontade. Muito obrigada, Fer, pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Bom, como a Fer falou, hoje eu vim falar sobre os critérios de malignidade na citologia veterinária, que para nós do laboratório que trabalhamos com esse tipo de exame, que a citologia é um exame bem requisitado, nós temos que usar os critérios de malignidade todo dia, em todas as lâminas, quando nós vemos que é um caso de neoplasias, né? Então, basicamente, a gente vai falar de neoplasia hoje. Bom, para começar, a citologia, né, as amostras citológicas, elas são coletadas pelos clínicos, cirurgiões ou até mesmo pelos próprios patologistas, se eles tiverem disponibilidade. E depois de coletada, ela é recebida pelo laboratório e ali acontece, né, realiza, né, o preparo e a coloração dessas amostras. Então, temos vários tipos de coloração das amostras, só que o mais utilizado, né, é o panótico rápido, por ser rápido, barato, e uma maneira mais eficaz, assim. Então, nós temos 3 corantes, né? Então, a gente coloca no panótico 1, depois no panótico 2, depois no panótico 3, fazemos a lavagem dessas lâminas e depois partimos para a análise microscópica. Então, como o próprio nome diz, né, a citologia, ela é uma análise de células. Então, quando o animal tem um tumor, tem uma neoplasia, o clínico, né, o cirurgião tem a oportunidade de solicitar citologia, histopato, né, ou histopatológico. No caso que a citologia, ela vai ser recomendada, né, nesses casos quando a gente precisa de um resultado rápido. Então, quando o animal tem um nódulo, no caso pedunculado, inflamado, aqui ulcerado também, então faz a punção desse nódulo, tanto desse daqui quanto de cá, fazemos a punção desse nódulo, espalhamos na lâmina, fazemos o squash, faz a coloração e depois a gente parte para a parte do microscópio, né? Mas, então, o que seriam os critérios de malignidade? Bom, os critérios de malignidade, como o próprio nome diz, né, são características que nós analisamos para a identificação de neoplasias malignas. Então, são características morfológicas das células que induzem a gente a pensar se é uma neoplasia maligna ou se é uma neoplasia benigna. Por quê? Quando uma neoplasia ela é maligna, ela tende a ser diferente do tecido de origem. Por quê? Porque teve uma mutação no gene dela e ela perdeu ali a capacidade, né, de ser saudável, e ali ela começa a se multiplicar muito rápido. Então, ela não tem tempo de maturar para se parecer ao tecido de origem. Então, nesse caso, ela ganha umas características, que ela ganha esses critérios, mas perdem as características morfológicas originais. Então, um exemplo, quando se trata de uma glândula sebácea, os sebócitos, quando nós olhamos na lâmina, na microscopia, e nós vemos sebócitos bem diferenciados, então bonitinhos, a gente pensa que, nossa, pode ser benigno. Agora, quando nós olhamos, vemos características que lembram os sebócitos, mas não 100%, e ganha ali algumas características malignas de células cancerígenas, aí a gente pensa, não, isso está tendendo aí para ser um carcinoma, que no caso é a neoplasia epitelial maligna. Mas é claro que dependendo do grau de malignidade, não é possível definir origem através da citologia. Por quê? A citologia ela nos fala se é uma neoplasia de origem epitelial, mesenquimal ou de células redondas. Só que, a depender do grau de malignidade, então, quanto mais maligno é aquele tumor, menos a gente consegue identificar a origem dele. Então, a gente parte aí para outras análises, sendo o histopatológico aí o padrão ouro de análise. Mas, bom, começando a falar dos critérios, né?
A neoplasia benigna, quando a gente olha ela, como no caso essas circuladas de vermelho, a gente vê células idênticas. Então, nós percebemos células dos mesmos tamanhos, mesmo tipo, elas se parecem, então, elas têm a tendência a ser benignas quando a gente faz essa análise. Agora, quando a gente olha alguma célula no microscópio e a gente percebe que elas estão diferentes, então, se elas estão de tamanhos diferentes, de cor diferentes, se elas estão com núcleos evidentes, se elas estão se apresentando de maneira diferente, isso já deixa a gente alerta, fala, não, isso pode ser uma neoplasia maligna. Então, a neoplasia maligna, ela vai trazer essa diferença. A benigna é todo mundo parecido, todo mundo muito igual, mas a maligna e elas são divergentes. Bom, falando especificamente dos critérios de malignidade, então. O primeiro critério que a gente pode falar é as figuras de mitose. O que é uma mitose? A mitose, ela é o processo de multiplicação celular. Então, é através desse processo que as células elas começam a se multiplicar. Então, uma célula, ela dobra a sua quantidade de DNA, dobra as suas organelas plasmáticas e ali elas se tornam duas no final desse processo. Quando esse tumor é maligno, a gente observa mais figuras de mitose, e quanto mais figuras de mitose, a gente já percebe que mais maligno ele será. Então, vai aumentar o grau de malignidade. Por quê? O câncer, né, ele ganha força quanto mais ele se multiplica. Então, se você pega, faz uma coleta de uma parte muito pequena desse tumor, e ali já vem figura de mitose, imagina o quanto de figura de mitose que deve ter no tumor da neoplasia inteira. Então, ela entra como um dos critérios mais marcantes. Para fazer, né, a figura de mitose, então, esse núcleo ele vai ser condensado. Então, o núcleo ele é redondo, lembrando que ele é redondinho. Quando ele passa a começar o processo de condensação, ele muda o seu aspecto. Então, é onde ele fica parecendo uma estrelinha, ou então ele, dependendo da fase que ele tiver, né, que a mitose tem fases, ele já está quase no final dessa multiplicação, então já está quase separando quando a gente olha no microscópio, ou então ele está ali no processo de condensação, descondensação desses DNAs, né? E ele aparece, né, no microscópio como se tivesse esparramado. Então, é como se tivesse todo atípico, inclusive a gente chama até de mitose atípica, quando a gente vê no microscópio desse jeito, e é contado também e é relatado. Então, tantas figuras de mitose em tantos campos, e se tem figuras de mitose atípica ou não. Próximo critério que a gente pode falar é o pleomorfismo celular e a anisocoriose. O que é o pleomorfismo celular? São células diferentes. Lembrando que uma neoplasia são um conjunto de células, só que quando a gente olha células de tamanhos diferentes, a anisocoriose são tamanhos de núcleos diferentes. Então, a variação do tamanho nuclear. Então, quando a gente pega, olha no microscópio, uma célula tá pequena, com núcleo redondo, citoplasma fusiforme, de repente a gente já olha em outro lado, no mesmo grupo que seja, um núcleo grande, oval, com citoplasma mal delimitado, isso daqui já tende a pensar que é um pleomorfismo celular, e esse pleomorfismo pode ser um marcador aí de malignidade. Então, sempre analisar todos os grupos celulares que vierem na lâmina e perceber que se tiver pequenininho e outros grandes, outros médios, tamanhos variáveis e núcleos também variáveis, isso já entra como um critério de malignidade também. Um terceiro critério que a gente pode falar é a cromatina. Geralmente, a cromatina das neoplasias malignas, elas são grosseiras. O correto de uma célula normal ter uma cromatina densa. Então, a gente não consegue perceber nada dentro daquele núcleo porque a cromatina está toda densa. Quando se trata de um processo neoplásico maligno, essa cromatina ela já vai mudar. Então, é onde a gente olha no microscópio e percebe como se tivesse cheio de grumos dentro dos núcleos, como é observado nesses casos aqui, que estão circulados em amarelo.
Quando essa cromatina, ela tá toda disforme, então se ela tá pontilhada, rendilhada, com grumos, grosseira, isso é um forte sinal de malignidade. Como quarto, né, critério de malignidade, a gente pode citar os nucleolos evidentes ou múltiplos também, e ou múltiplos. Por quê? Os nucleolos, eles não devem ser evidenciados quando se trata da celularidade normal. Só alguns casos, dependendo do tumor também, se for uma neoplasia ou um tumor epitelial, ou até mesmo alguns casos, a lâmina mesmo do epitélio pode estar com os nucleolos evidentes, só que aí ela vai estar isolada, não vai ter mais nenhum outro critério. Agora, no caso, se a gente pega uma amostra muito celular, com vários grupos de células epiteliais, mesenquimais, e a gente percebe que dentro desse núcleo, além da cromatina tão alterada, a presença de nucleolos, que no caso são pontinhos escuros dentro desses núcleos, aí ele entra, né, como um critério de malignidade. E tem celularidade, como nos linfomas, mesmo que são as neoplasias malignas dos linfócitos sanguíneos, a gente consegue perceber mais de um nucleolo. Então, quando a gente pega e vê um nucleolo só, já mostra, né, um critério de malignidade, mas quando a gente pega mais de um nucleolo, como é no caso aqui, a gente percebe que esse já é um fator ainda maior para exemplificar aí essa neoplasia maligna, né? A modelagem nuclear. O núcleo, lembrando que, dependendo do tecido, ele é redondo, e a depender do tecido, ele também é oval. Mas quando a gente fala de uma replicação celular inadequada, onde as células não têm tempo de maturação, esse núcleo ele pode ficar de formatos diferentes. Se esses núcleos pegarem esses formatos diferentes, e a gente vê, né, observar ele no nosso exame, nossa análise, pode ser aí um forte indicador também de malignidade. Então, quando o núcleo ele apresenta formatos riniformes, que no caso é formato de rim, um formato de grão de feijão, ou então uma florzinha lá, com 4 pontas, ele fica diferente, ou então até num coração, ó, ele é uma modelagem nuclear. A modelagem nuclear ela entra como critério de malignidade. Lembrando que tanto os linfomas podem fazer, quanto os carcinomas e os sarcomas também podem fazer. Nesse caso, está parecendo até uma borboleta. Então, a gente olha, né, como um todo. Um outro critério, né, de malignidade que a gente pode falar também é a multinucleação. Multinucleação, então, é uma célula só, uma única célula, com vários núcleos. Então, quando a gente foca ali e percebe um único citoplasma, só que uma célula com 6 núcleos, isso também é um grande fator aí de critério de malignidade. Tem que tomar cuidado porque nós temos células, igual como, por exemplo, os osteoclastos, que é comum eles terem de 3 até mais de 100 núcleos, porque a função deles é fazer a fagocitose. Então, quanto mais núcleos, para ele vai ser mais vantajoso. E do estímulo também. E temos que também tomar cuidado quando se trata caso de inflamação. Então, nas inflamações, principalmente piogranulomatosas por corpo estranho, elas fazem muitas células multinucleadas. Então, como que no caso da esquerda. Aqui a gente percebe que é um infiltrado inflamatório. Nesse caso aqui, ele vai ser piogranulomatoso, porque tem presença de neutrófilo, tem presença de macrófago, tanto reativo quanto espumoso, e a gente percebe aqui uma célula gigante multinucleada, um citoplasma só para 6 núcleos diferentes. E já desse lado, a gente percebe uma célula mesenquimal com 6 núcleos diferentes. A parte da célula mesenquimal com 6 núcleos diferentes, ela entra como um critério de malignidade, que é muito comum observar em sarcomas. Então, células fusiformes com multinucleação, elas são comuns a gente pegar nessas neoplasias malignas mesenquimais. Agora,
saber diferenciar de um macrófago multinucleado também é importante para a gente diferenciar essa inflamação de uma neoplasia, se é mesmo uma neoplasia ou se é um lugar que só está inflamado, né? Sobre os critérios de malignidade. Quando que nós consideramos que a neoplasia é maligna ou não? Ele é necessário ter pelo menos 3 critérios de malignidade. Então, a gente pega uma lâmina, observa essa lâmina e percebe que tem nucleolo evidente, que tem mitoses, e tem um acentuado pleomorfismo celular, já tem 3 critérios de malignidade. Então, pode considerar ali que essa lâmina, que aquele tumor que veio àquela celularidade é maligno. Lembrando que a depender do tipo de tumor, e por isso que é interessante, né, conversar, o patologista tem que saber que, a depender do tipo de tumor, é mais comum a gente ver certos critérios. Então, igual um exemplo, o adenoma da glândula hepatoide. Ele, por ser um adenoma, ele é um tumor benigno, só que é comum a gente ter os nucleolos evidentes. Não é que ele tem nucleolo evidente e ele é maligno, sendo que, lembra, são 3 critérios necessários. Aí vai ver, só tem um critério que é o nucleolo evidente. Ainda não é considerado uma neoplasia maligna. Agora, os linfomas, né, que são os tumores malignos das células do sangue, dos linfócitos. Ele a gente quase não vê pleomorfismo celular. Aí a gente percebe, nossa, mas está tudo homogêneo, ele vai ser maligno ou não vai? Aí a gente percebe figura de mitose, a gente percebe multinucleolização, a gente percebe ali a cromatina grosseira. Então, isso faz a gente levar, né, a pensar que ele é maligno, né? Então, os linfomas, quanto mais homogêneo, mais maligno, né? Ele mostra a malignidade. Agora, um carcinoma, quando ele tiver mais pleomorfismo, aí indica ainda mais malignidade. A citologia, ela é um exame com diagnóstico rápido. Então, dependendo do laboratório que vocês trabalharem, com 5 dias, 4 dias já é liberado o resultado. E é menos invasivo. Por quê? A gente não tem que sedar o animal, não tem que entrar com anestesia geral, porque é só uma agulha entrando ali naquele nódulo. Então, é uma coleta fácil, é uma coleta rápida, com um resultado rápido. Então, é uma boa escolha para os clínicos, cirurgiões, iniciarem um tratamento oncológico, justamente por isso. Porque você, na sua mão, você vai ter um resultado rápido e você sabendo até qual tipo celular que está ali, você consegue ter um melhor planejamento oncológico, um melhor tratamento oncológico para esse animal depois. Lembrando que é possível obter um resultado inconclusivo ou não diagnóstico na citologia também. Então, por exemplo, um caso de um hemangiosarcoma, né, que é uma neoplasia maligna do endotélio dos vasos. Então, dos vasos sanguíneos, no caso. Os vasos sanguíneos, eles são muito irrigados de sangue, né? Eles que fazem essa função. Então, quando a gente faz a punção, é muito normal vir muito sangue. E esse sangue atrapalha a gente na nossa análise citológica. Então, é onde a gente olha 4 lâminas de citologia, as 4 lâminas só com sangue. Então, às vezes é comum ter resultado inconclusivo nesses casos, e dependendo da neoplasia, tem algumas neoplasias que elas não descamam fácil, aquela celularidade ali. Então, mesmo com a punção, fazendo punção aspirativa, punção por agulha fina, que são os melhores métodos de coleta, não vem celularidade. Então, nesses casos todos, é recomendado o exame histopatológico, justamente porque ele é o padrão ouro para poder ver, né, ali a origem, porque o histopatológico mantém o arranjo, né, a arquitetura tecidual. Então, ali a gente consegue ver a origem dessa neoplasia, consegue graduar a neoplasia, no caso de algumas neoplasias, elas são graduadas. Então, a graduação também vem do histopatológico. A citologia, ela não gradua, né, nos casos. Ela só fala mesmo ali da origem que for, né, e se é epitelial, se é mesenquimal. No caso das redondas, ela consegue fechar bem, né? Então, nos casos de linfoma, mastocitoma, estetoma, ela consegue fechar bem. Mas essa parte, para quem faz
a clínica, a cirurgia, é interessante trocar ideia com o patologista, né, para poder ter aí a melhor indicação para método de coleta, para resultado e talvez aí um possível tratamento oncológico. Como guias, né, nós da patologia usamos muito esses dois livros, que é o Diagnóstico Citológico e Hematologia da Coel e Citopatologia em Cães e Gatos, da Haskell. São os dois que nós mais utilizamos, então quem tiver interesse aí, quem gostar dessa área de patologia, é sempre bom pegar, né, como base esses dois livros, que são os mais utilizados. E desde já, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando com vocês aqui do ciclo de palestras de ciência animal. É uma honra para mim estar palestrando aqui com vocês. E se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, a gente está aqui para ouvir, discutir. E aqui também está o meu contato, se alguém quiser mandar por lá também. Muito obrigada a todos. Tayla, nós que agradecemos a sua participação, por discorrer aí, né, nesse assunto também. E é nossa rotina, né, o dia todo. Isso, igual você falou, né, a maioria aí dos nódulos, os veterinários indicam fazer, e que é o indicado, né, deveria ser em todos, né, que é o que você nos falou aí, é um norte, né. Então, muito obrigada mesmo. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida, se alguém quiser... Eu posso fazer Oi? uma pergunta, professora? Claro, fique à vontade. Queria parabenizar a primeira palestra, tá? Ela estava muito boa. Eu vou fazer uma pergunta que não tem nada, não tem a ver com o tema, mas é um pouco, faz um pouquinho. Mas a gente encontra esses aspectos também na histopatologia, Tayla? Ou é muito diferente? Não, os critérios são basicamente os mesmos, na verdade, tanto para histopatologia quanto para citologia. A gente observa, né, os mesmos critérios ali, porque eles são, né, os que marcam as células malignas. Então, tanto na histopatologia quanto na citologia, a gente está buscando definir, né, se trata de um câncer ou se trata de um câncer maligno ou alguma alteração benigna. Mais alguma dúvida, pessoal? Legal. Muito obrigada. Parabéns, Tayla. Obrigada, Maísa. Otávio, foi muito interessante que você deixou tudo muito bem ilustrado, né, as alterações, então isso facilitou bastante para nós. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, e eu agradeço aí, né, hoje a gente finaliza a 19ª edição, mas em breve estaremos aí com a programação da 20ª edição do ciclo de palestras em ciência animal. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, né, que estiveram conosco aqui nessa edição, a todos os participantes, e muito obrigada também, e gostaria de agradecer a todos os cursos e programas envolvidos, né, mais uma vez, que é o curso de graduação em Medicina Veterinária, o programa de aprimoramento profissional em Medicina Veterinária e o programa de pós-graduação em Ciência Animal da Universidade de Franca. Então, eu gostaria de agradecer a todos, um abraço, até mais então, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada. E aí, foi bom, amor?